Relógio da Paixão. Meia-noite. A prisão de Jesus. Relato de Ana Catarina Merite. Quando Jesus chegou junto aos discípulos, estavam estes deitados como na primeira vez, encostados ao muro do aterro com a cabeça velada e dormiam. O Senhor disse-lhes que não era tempo de dormir. Esta é a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Disse-lhes: levantai-vos e vamos. O traidor está perto. Melhor lhe seria que não tivesse nascido. O mestre falou-lhes ainda com calma, recomendando-lhes que consolassem a Santíssima Virgem, e disse: vamos ao encontro deles, vou entregar-me sem resistência nas mãos dos meus inimigos. Então saiu do Horto das Oliveiras com os 3 apóstolos e foi ao encontro dos soldados romanos, no caminho que ficava entre o jardim e o horto do Getsemane. Os soldados tomaram um caminho mais curto do que Jesus tinha seguido, vindo do cenáculo. Quando a Santíssima Virgem voltou a si, nos braços de Madalena e Salomé, alguns discípulos que viram aproximar-se os soldados vieram e conduziram-na à casa de Maria, mãe de Marcos. Judas não esperava que a traição tivesse consequências que lhe seguiram. Queria ganhar a recompensa prometida e mostrar-se agradável aos fariseus, entregando-lhes Jesus. Mas não pensara no resultado, na condenação e na crucifixão do Mestre. Não ia tão longe em seus desígnios. Quando Jesus saiu do horto, no caminho entre Getsemane e o Horto das Oliveiras, apareceu na entrada desse caminho, à distância de 20 passos, Judas com os soldados, que ainda estavam discutindo. Quando Jesus e os 3 apóstolos viram à luz da lanterna esse tropel ruidoso com armas nas mãos, Pedro quis atacá-los à força e disse: Senhor, os 8 do Getsemane ainda estão lá. Vamos atacar estes soldados. Jesus, porém, mandou ficar quieto e retirou-se alguns passos para além do caminho. Jesus, porém, aproximou-se alguns passos da tropa e disse em voz alta e clara: A quem estás procurando? Os chefes dos soldados responderam: Jesus de Nazaré. E Jesus disse: Sou eu. Apenas tinha dito estas palavras e caíram os soldados como que por terra, uns sobre os outros, como que atacados de convulsões. Judas, que estava perto, ficou ainda mais desconcertado no seu plano e pareceu querer aproximar-se de Jesus. Mas o Senhor levantou a mão, dizendo: Amigo, para que viestes? Judas disse, cheio de confusão, alguma coisa sobre o negócio realizado. Jesus, porém, disse-lhe mais ou menos as seguintes palavras: melhor te fora não ter nascido. E disse mais uma vez: A quem procurais? Virando-se para ele, responderam de novo: Jesus de Nazaré. Então disse: Sou eu. Já vos tenho dito que sou eu. Se procurais a mim, deixai aqueles. Quando ele pronunciou a palavra sou eu, caíram os soldados de novo com convulsões e contorções, como as que têm os epiléticos. E Judas foi de novo cercado pelos apóstolos que estavam extremamente furiosos. Judas aproximou-se então de Jesus, abraçou-o e o beijou, dizendo: Deus te salve, mestre. E Jesus disse: Judas, é com um beijo que atraiçoas o Filho do Homem? Então lhes disse Jesus: Viestes a mim armados de espadas e paus, a prender-me como um assassino. Todos os dias tenho ensinado no templo, no meio de vós, e não ousastes pôr a mão em mim. Mas esta é a vossa hora, a hora das trevas.
Amarraram então Jesus de uma maneira muito cruel, com as mãos sobre o peito, prendendo sem compaixão o pulso da mão direita por baixo do cotovelo do braço esquerdo, e o pulso da mão esquerda por baixo do cotovelo do braço direito, com cordas novas e duras que lhe cortavam a carne. Passaram-lhe em redor do corpo um cinturão largo no qual havia pontas de ferro e argolas de fibra, nas quais amarraram-lhe uma espécie de colar, no qual haviam pontas e outros corpos pontiagudos para ferir. Desse colar saía como uma estola 2 correias cruzadas sobre o peito, até o cinturão, ao qual foram fortemente apertadas e ligadas. Fixaram ainda em diversos pontos do cinturão 4 cordas compridas, pelas quais podiam arrastar Jesus para lá e para cá, conforme lhes ditava a maldade. Conduziram-no pelo caminho incômodo, por todos os sulcos, sobre as pedras e pela lama. Puxavam as cordas compridas com força, escolhendo para si o melhor caminho. Assim, Jesus tinha de seguir onde as cordas o arrastavam. Tinham nas mãos pedaços de cordas nodosas, com o que batiam e impediam Nosso Senhor para frente. Chegando, porém, no meio da ponte, praticaram ainda maior crueldade. Empurraram o pobre Jesus amarrado, a quem segurava pelas cordas da ponte de Cedron, que ali tinha a altura de um homem, ao leito do Cedron, e soltaram-no ainda, dizendo que bebesse à vontade. Os 6 malvados fariseus ficavam onde o caminho permitia, sempre perto de Jesus. Cada um tinha na mão um instrumento de tortura, uma vara curta com ponta aguda, com o qual lhe batiam, o empurrando, o picavam. Nos lugares onde Jesus andava, com os pés descalços e sangrentos, sobre pedras cortantes por urtigas e espinheiros, e estava arrastado pelos soldados. Trouxeram notícia às santas mulheres. Nesse momento, ouviram a gritaria e avistaram as lanternas das 2 tropas que se encontravam. A Santíssima Virgem perdeu então os sentidos, caindo nos braços das companheiras, que se retiraram com ela a certa distância para, depois de passado o cortejo, levá-la à casa de Maria, mãe de Marcos.